Então, o que é otorrinolaringologia, né? Então, oto vem de ouvido, do grego, né? Rino de nariz, e laringo é a laringe, que é a caixinha da voz, tá? Então, tudo isso junto, é otorrinolaringologia. Agora, todo mundo entende porque esse nome é tão comprido. Então, eu queria saber agora aqui da plateia, quem já se deparou com essas cenas aqui, do filho com a mão no ouvido, tem uma desesperada, chorando, às vezes com febre, né? Incomoda, sempre à noite, de madrugada, vai correndo para o pronto-socorro. E com essa cena aqui, a criança falando, não estou escutando, mãe, ou você chama, não atende. Ou a criança que não fala muito bem, não está com atraso de fala, está com um atraso na escola. Tem alguém que já teve essa experiência? Algumas pessoas. Então, primeiro eu vou explicar, para poder entender a relação da fissura com o ouvido, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o nosso ouvido. Tá? Então, desculpa. Volta. Então, aqui está o ouvido, é a parte externa, tá? O pavilhão. Na verdade, ouvido, orelha, teoricamente orelha, mas tanto faz, tá? É importante entender aqui. Então, aqui é o pavilhão auditivo, né, onde capta o som. Tem o canal do auditivo, que é um canalzinho que é recoberto por pele. Aqui tem a membrana timpânica, que é uma pelinha como se fosse de um tambor, aquela membraninha do tambor. Tem os ossinhos da audição, com esses nomes estranhos, martelo, bigorna, estribo. E aí, aqui é a orelha interna. Aqui, esse meinho chama orelha média. Na verdade, ele é como se fosse um buraquinho dentro do osso. Aqui em volta tudo é o osso, que é um buraco, tem os ossinhos de audição e tem ar aqui dentro. Tá? Esse ar vem da onde? Vem dessa canalzinho aqui, que chama tuba auditiva, que no final das contas ele tem uma ligação até o fundo do ouvido. Né? E aí essa tuba faz uns movimentinhos assim para ficar drenando, para ficar aerando, né, o ouvido, né, passa do nariz para o ar, e aí ele fica renovando esse ar e sempre tem que ter uma pressão adequada. Aí aqui é a orelha interna, aqui se chama cóclea, um caracolzinho, onde tem as células da audição. Tá? Aí as células da audição, tem o nervo aqui da audição, que leva a informação para o cérebro. Então, aqui é como que a gente escuta. O som vem, o som é uma energia vibratória, né? Então ele vem, entra, vibra a membrana timpânica, que está ligada àqueles ossinhos da audição. Os ossinhos estão ligados entre si, estão encaixados, e aí eles vão vibrando também. Vibra, daí vibra um líquido especial que tem aqui dentro da cóclea, que vai estimular as células da audição. As células vão estimular o nervo e a informação vai para o cérebro. E no cérebro que a gente vai entender o que está escutando, né? Porque uma coisa é escutar e outra coisa é entender. Então, se a gente vem um passarinho faz piu-piu, a gente escuta, o ouvido é o que escuta o piu-piu. Mas quem entende que o piu-piu é do passarinho é o cérebro. Tá? Depois a doutora Mônica acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, voltando a essa figurinha, os problemas que a gente pode ter, mais ou menos em geral, primeiro, aqui a gente pode ter uma infecção ou uma inflamação do ouvido. Então, quando fica muito tempo na piscina, ou se fica lá futucando o nariz o ouvido com cotonete, aqui pode inflamar e dar uma otite externa, uma inflamação do ouvido externo. Quando a gente está resfriado, gripado, e aí pode vir alguma infecção aqui dessa tuba auditiva do nariz para o ouvido, para a orelha média, e a gente tem uma otite média. E aqui é o mais raro, mas assim, pode ter uma inflamação da orelha interna, mas é uma coisa que não é tão comum assim, não é o foco, tá bom? Então, como eu estava falando, otite externa, otite média, essa seria a orelha média normal, e aqui quando fica com muito pus, e aí isso pressiona a membrana timpânica e pode dar muita dor. Algumas vezes, então tem a otite média aguda, quando a gente está resfriada, gripada, acumula a secreção pus e aí começa a dar muita dor. Aí tem dor, mas algumas vezes isso acontece de uma forma bem devagar. Tá? A tuba auditiva na criança até os 5 anos não funciona bem mesmo, independente de ter fissura ou não. E aí vai acumulando líquido bem aos pouquinhos. E aí quando isso acontece, às vezes a pessoa nem percebe que tem um problema do ouvido, como a Dani estava falando. Né? Pode não ter dor
E aí o que você começa a perceber é a criança não está escutando muito bem. E aí uma outra pergunta, né, que normalmente as pessoas pensam, por que nas crianças acontece mais infecção de ouvido do que no adulto? Uma das causas é que a tuba auditiva, essa figurinha tem no livro das fissuradas, tá? A tuba auditiva dos adultos é mais verticalizada, né? Dá para ver que tem uma angulação maior, o nariz e o ouvido eles são mais longe um do outro. No bebê, na criança, esse canalzinho está mais horizontalizado, então é mais fácil, num problema do nariz, acabar indo para o ouvido. Por isso que a criança tem mais infecção de ouvido. Tá? E por que nas crianças com fissura as crianças com fissura têm mais problema de ouvido do que as outras crianças sem fissura, né? Só lembrando que quem só tem fissura labial tem uma chance de ter problema de ouvido igual das crianças sem fissura, porque é só do lábio, não tem a ver com a tuba auditiva, e eu vou explicar já porque a relação, tá? É mais as crianças têm fissura do palato. Então, aqui é essa figura é um pouco difícil, mas é só para mostrar que aqui esse azulzinho é a cartilagemzinha que recobre a tuba auditiva. Ela está ligada nos musculozinhos aqui, que sustentam ela, que ajuda a fazer aquele movimento que eu falei de drenar o ar. Tá? E aí, esses musculozinhos estão inseridos aqui no palato. Então, se o palato está aberto e ele está mais relaxado, esses outros músculos também vão ficar mais relaxadinhos e não vão deixar a tuba ficar mais tensa e funcionar bem. Tá? Por isso que acaba, se ela não funciona bem, vai mais secreção, o ouvido não funciona bem e acaba inflamando com mais facilidade. Então, os problemas de ouvido que são mais comuns nos pacientes com fissura. Então, a otite externa não tem a incidência igual, né, porque a parte do canal externo é igual. A otite média aguda, então, pode ser recorrente, quer dizer que acontece várias vezes, né, no ano, teve, trata, melhora, teve, trata, melhora, mas fica tendo isso de forma repetida. Né. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é quando a gente faz otoscopia, coloca aquele aparelhinho, né, no ouvido, é isso que a gente vê. Essa membrana timpânica normal, por transparência, translucência, né, transparência, na verdade, a gente consegue ver o que está lá dentro. Aqui é um dos ossinhos da audição, a gente consegue ver mais ou menos como está o fundo. Esse aqui é a imagem de uma otite média aguda, tá pus, tem muito pus lá dentro, a membrana está meio assim, né, de tanto pus que está. E isso que dá dor, viu, gente? Dá dor mesmo. Então, as criancinhas, coitadas, elas sofrem. E essa figura está um pouquinho mais exagerada, não é assim que a gente vê tão corriqueiramente, é quando tem aquele líquido que eu falei que acumula aos pouquinhos, então não é pus, mas fica um líquidozinho, às vezes até realmente dá para ver bolinha. Tá? E essa aqui a gente chama otite média de crônica de efusão, secretora serosa, tem vários nomes. Tem outros problemas que podem estar associados com a fissura. Na verdade, tem outras síndromes que podem estar associadas a fissuras e que podem dar algum problema de audição também. Então, se tiver alguma malformação, né, da orelha ou externa, ou da região média ou da interna, ou se tiver, e aí elas podem dar perdas auditivas de acordo com a região que tiver a alteração no ouvido. Tá? Mas eu acho que não vou detalhar isso. Como eu posso perceber se meu filho está com algum problema de ouvido, né? Porque é lógico que se tem uma otite média aguda, está com dor, está com febre, você vai saber. Mas como é que você vai saber se só está aquele líquido que vem aos poucos e não tem nenhum outro sinal? Então, se a criança está falando mais alto do que o normal, se ela está mais desatenta, né, se ela pede para repetir toda hora, mãe, não escutei, repete de novo. Ou a criança pequena, bebezinha, que não está, bebezinha não, né, mas assim, chega na idade, 2, 3 anos, não está falando direito. Né, ou os bebezinhos que eram tranquilos, de repente começam a ficar muito irritados. Ou as crianças um pouco maiores que apresentam dificuldade na aprendizagem, né, está com problema na escola. Os exames de geral que a gente faz é otoscopia, olho ouvido. Eu vou mostrar umas figuras sobre esses outros exames, mas só para citar a audiometria, que é o exame da audição, a impedanciometria vê a pressão do ouvido, o BERA, PA, admissões, tomografia e ressonância. Então, na audiometria,
Eu acho bem importante ter uma orientação um pouquinho antes de fazer a audiometria. Se eu falar alguma coisa errada, as fonos me corrijam. Normalmente vai numa cabine, coloca um fonezinho. E para cada idade tem um jeito de fazer audiometria, e é bom sempre em lugar especializado, porque às vezes tem gente que não tem paciência com criança, não tem tanto jeito, né? Então, normalmente o que a gente fala é uma historinha, essa coisa lúdica, né? Vai cantar um passarinho, quando o passarinho cantar, você vai fazer isso com um brinquedinho. Ou é normalmente um negócio de encaixar ou colocar uma pecinha num baldinho, né? Então quando fazer piu-piu, você faz isso. E aí é legal treinar em casa, para a criança saber o que vai fazer, né, quando chegar lá na hora da audiometria. E é importante também levar a criança num horário que seja o horário bom dela, né? Não pode estar cansada, não pode estar com fome, não pode ser depois da escola que está agitada, está cansado, porque a exame é um pouquinho cansativo, então é bom que a criança esteja bem. Também não pode estar resfriada, gripada, senão pode alterar o resultado. Tá? Esse é o mais ou menos resultado, depende, quando a criança às vezes não vem esse desenho bonitinho, né, mas isso seria mais de um adulto. Esse é o da impedanciometria, que vê a pressão do ouvido, ele coloca tipo uma perinha no ouvido e faz uma pressãozinha. Tá? Essa é uma imagem do Bera, que pode ser Bera ou PEAT, o nome, tanto faz. Ele vê o funcionamento do nervo da audição. Não é para todo mundo que a gente pede, eu só estou mostrando, só para vocês terem ficarem familiarizados se de repente o médico pedir, tá bom? Tomografia, ressonância, são exames de imagem, também não é de rotina que a gente pede. Os possíveis tratamentos, né? Primeiro, a gente sempre tenta com um remédio medicamentoso. Se o paciente tiver refluxo ou rinite, é muito importante tratar, né? Porque, como eu falei, essa tuba auditiva que tem relação com o nariz, se o nariz não está bom, aquela tubazinha não vai funcionar bem e vai dar um problema no ouvido. Então, é muito, muito importante tratar o nariz. E o refluxo é ácido que sobe aqui, não é que o leite vai voltar aí para o ouvido, mas ele irrita a tuba auditiva, né, que está lá pertinho, e aí faz com que ela não funcione bem. Em último caso, tratou, está fazendo tudo, não melhora, está tendo muita infecção, está com problema de audição que não melhora, às vezes precisa colocar um tubo de ventilação no centro cirúrgico. Então, eu tenho um problema aqui, peraí. Esses são os tubinhos, podem ser de vários tipos, depende qual tubinho colocar, assim, isso depende de vários fatores, né? Só estou mostrando que existem. E aí a gente faz um furinho aqui na membrana e encaixa o tubinho. Normalmente duram 6 meses, depois cai sozinho. E tem algumas outras orientações de não molhar o ouvido, etc. Se tiver... normalmente essas perdas de audições são temporárias, né, enquanto está com problema, depois que resolve o problema, em geral, melhora. Se não trata, ou se tem às vezes alguns fatores que são mais raros, mas que fazem com que a criança tenha mais inflamação, que essa inflamação fique, pode acontecer de ter algum problema de audição mais definitivo, e aí, se for um pouco mais grave, ter que usar um aparelho auditivo, mas isso é bem mais raro. Tá? E aí, então, como cuidar do ouvido, né? Atenção na posição da amamentação, que se você deixa muito deitadinho, pode ter mais refluxo. Criança até 1 ano tem refluxo normalmente, tá? Então, às vezes, volta mais o leitinho, irrita a tuba e dá mais problema no ouvido, né? Se possível, leite materno até 6 meses, por causa da proteção, né, que o leite materno dá. Isso todo mundo quer evitar, né, mas assim, tentar sempre tomar cuidado, senão isso piora o ouvido. Toca a vacinação em dia, tem algumas vacinas que protegem de algumas bactérias que dão mais problema no ouvido, então é importante. Evitar contato com cigarro, tudo que seja mais irritativo das vias aéreas, né, tratar a rinite e o refluxo. Isso não tem a ver necessariamente diretamente com a fissura, mas eu acho que é importante, já que a gente está falando, né, da saúde do ouvido, tudo. Não usar cotonete, né, só limpar para o lado de fora. O cotonete se coloca no canalzinho, pode inflamar, pode infeccionar. Na criança, você pode acabar empurrando cera para dentro. Então, não precisa limpar lá dentro, é só por fora. Evitar exposição ao ruído e sempre estar atento aos sinais de alerta que eu já falei. E aí é super importante sempre consultar o otorrino desde que a criança nasceu, né? A criança com fissura,
para acompanhar, exatamente por aquilo que eu falei, que às vezes você não tem sinal nenhum. E aí a gente consegue detectar alguma coisa nos nossos exames. Tá? Uma outra coisa rapidinho, estava acabando, que eu só queria falar que é importante também, que eu acho que isso é para todo mundo, né? A limpeza do nariz é super importante, ainda mais para quem tem um problema de ouvido, de fissura. Rapidão. E, então, lavar o nariz é sempre lavar para essa direção aqui, que é importante, e não só o nariz forte. Depois a gente pode conversar, se vocês quiserem.